Seu reinado começou com promessas de glória, mas as sombras começaram a crescer. Inimigos surgiram. O próprio povo se voltou contra ele. E então, veio o pior. O castigo chegou. Uma maldição que nenhum homem jamais suportaria. Sua carne começou a apodrecer, e ele pôde sentir cada pedaço de seu corpo morrendo. A dor era insuportável. Ele gritava dia e noite. Seu corpo necrosava lentamente, exalando um cheiro tão horrível que ninguém suportava ficar perto. 2 anos de sofrimento extremo. E, no fim, quando finalmente morreu, ninguém chorou. Seu nome foi esquecido. Seu corpo não recebeu um sepultamento digno. Seu reinado terminou em vergonha. Parece o fim de um vilão em uma história sombria, mas essa é uma história real. Agora, a pergunta é: o que levou Jeurão a esse destino terrível? E será que o mesmo pode acontecer com você? Jeurão nasceu para ser rei. Desde pequeno, sabia que herdaria o trono de Judá. Ele era filho de Josafá, um dos reis mais justos e tementes a Deus que o reino já teve. Seu pai governou com sabedoria, consultando o Senhor antes de cada decisão, protegendo o povo e mantendo a nação em um caminho de prosperidade e fé. Sob Josafá, Judá floresceu, experimentando vitórias e paz. Se Jeurão tivesse seguido o exemplo de seu pai, seu futuro teria sido completamente diferente. Mas, assim que assumiu o trono, ele escolheu um caminho oposto. Enquanto Josafá buscava a vontade de Deus, Jeurão se voltou para a idolatria. Enquanto seu pai liderava com humildade, ele governava com arrogância. Enquanto Josafá era amado, Jeurão era temido. E sua primeira decisão como rei revelou a frieza de seu coração. Temendo que seus irmãos pudessem ameaçar sua posição, ele ordenou a execução de todos eles. Sim, ele mandou matar seus próprios irmãos, filhos do mesmo pai, para garantir que ninguém jamais disputasse o trono com ele. Não satisfeito com isso, também assassinou vários príncipes e líderes importantes de Judá, eliminando qualquer um que representasse um risco ao seu poder. Ele queria ser o único, e não se importava com o preço. Mas o que Jeurão não percebeu era que, ao tentar garantir sua posição através da violência, estava plantando as sementes de sua própria destruição. Um governante que governa pelo medo logo descobre que o medo se volta contra ele. Como parte de uma aliança política, Jeurão se casou com Atália, filha de Acabe e Jezabel, os governantes perversos do Reino do Norte. Esse casamento não foi apenas um acordo entre reinos, foi o início do fim espiritual de Judá. Atália trouxe consigo a corrupção, a idolatria e a maldade de sua família. E Jeurão não resistiu a essa influência. Ele não apenas permitiu a entrada dos falsos deuses em Judá, mas se tornou um dos principais responsáveis por sua disseminação. Ele ergueu altares para ídolos estrangeiros, incentivou cultos pagãos, abandonou completamente a fé em Deus. E Judá, que antes era um reino protegido e próspero, começou a ruir. Primeiro, os Edomitas, que antes eram súditos de Judá, se rebelaram e conquistaram sua independência. Depois, a cidade de Libna se revoltou contra o governo de Jeurão, recusando-se a continuar sob sua liderança. O povo começou a perceber que aquele rei não trazia bênção alguma para a nação. Diante dessas derrotas, qualquer governante sábio refletiria e buscaria mudar de direção. Mas Jeurão não fez isso. Mesmo vendo sua nação desmoronar, mesmo percebendo que estava perdendo tudo o que seu pai construiu, ele se manteve teimosamente no erro. Ele teve inúmeras chances de se arrepender, mas ignorou todas elas. E, quando alguém se afasta completamente de Deus, o desastre se torna apenas uma questão de tempo. A paciência de Deus durou até o momento certo. Mas então, ele decidiu intervir. E a maneira como ele lidaria com Jeurão seria uma das mais assustadoras registradas na Bíblia. Jeurão ainda acreditava que estava no controle. Seu reino estava enfraquecido, seus inimigos estavam avançando, e seu povo já não confiava mais nele. Mas, mesmo diante de tantos sinais de decadência, ele continuava em seu trono, convencido de que tudo era apenas uma fase e que, de alguma forma, sairia dessa situação. Mas ele estava completamente enganado. O juízo de Deus já havia sido decretado, e um aviso estava a caminho. Um mensageiro entrou no palácio carregando uma carta. Mas essa não era uma carta comum. Ela não veio de um rei vizinho, nem de um aliado, nem de um inimigo. Ela veio de alguém que Jeurão jamais imaginaria que ainda estivesse acompanhando sua história. O remetente era o profeta Elias. Isso, por si só, já era algo extraordinário. Elias havia sido um dos maiores profetas do Reino do Norte, nos tempos de Acabe e Jezabel,
os pais de Atalha, a esposa de Jeurão. Agora, mesmo depois de anos, sua voz ainda ecoava. Mesmo distante, ele trazia uma mensagem direta de Deus para o rei de Judá. Quando Jeurão abriu a carta e começou a ler, encontrou palavras que cortavam como uma lâmina afiada. Assim diz o Senhor, Deus de seu pai Davi, você não seguiu o exemplo de Josafá, seu pai, nem de Asa, rei de Judá. Pelo contrário, você seguiu os caminhos dos reis de Israel e levou Judá e Jerusalém à idolatria, como fez a casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos, homens melhores do que você. Deus não estava apenas alertando Jeurão, ele estava deixando claro o motivo pelo qual o rei enfrentaria um destino terrível. Jeurão não apenas rejeitou o exemplo de seu pai, mas fez o oposto do que deveria. Ele conduziu Judá à idolatria, afastou o povo da presença de Deus e derramou sangue inocente ao assassinar seus próprios irmãos. E então, a sentença foi decretada. Por isso, o Senhor castigará com grande praga o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que você possui. Você será atingido por uma doença terrível nos intestinos, e sua carne apodrecerá dentro de você, até que seus órgãos saiam do seu corpo. O destino de Jeurão estava selado. Ele não apenas perderia o trono, ele perderia tudo. Seu povo sofreria. Sua família seria destruída. Seu reino entraria em colapso. E, por fim, ele enfrentaria uma das mortes mais horríveis registradas na Bíblia. Talvez, ao terminar de ler a carta, Jeurão tenha rido. Talvez tenha amassado o papel e jogado no chão, convencido de que nada disso aconteceria. Talvez tenha ignorado o aviso, acreditando que ainda poderia escapar. Mas Deus não demora a cumprir o que promete. E então, o juízo começou a se manifestar. Primeiro, Judá foi invadida. Os filisteus e os árabes atacaram Jerusalém. Eles não apenas venceram o exército de Jeurão, mas também entraram no próprio palácio. Saquearam os tesouros, levaram suas esposas, sequestraram seus filhos. De todos os seus descendentes, apenas um filho sobreviveu. O homem que um dia matou seus próprios irmãos para garantir seu trono agora via seu próprio legado sendo destruído diante de seus olhos. Mas isso ainda não era o pior. A parte mais aterrorizante da profecia de Elias estava prestes a se cumprir. A doença mortal que Deus havia prometido estava a caminho. E esse seria o julgamento mais terrível de todos. Jeurão já havia perdido tudo. Seu reino estava em ruínas, seus inimigos haviam saqueado Jerusalém, suas esposas e filhos foram levados como prisioneiros. Seu próprio povo o desprezava. Mas o castigo ainda não havia acabado. A pior parte da profecia de Elias estava prestes a se cumprir. No início, foi apenas um incômodo, uma dor leve no estômago, um desconforto passageiro. Ele tentou ignorar, acreditando que logo passaria. Mas a dor piorou, tornou-se mais intensa. E então, começou algo que ninguém podia explicar. Seu corpo estava morrendo por dentro. Ele sentia como se algo estivesse o consumindo. Sua pele começou a escurecer em algumas partes, depois vieram as feridas que se abriram sozinhas. Em poucos dias, a infecção se espalhou. O cheiro da morte começou a tomar conta do palácio. Os médicos foram chamados, mas nada adiantava. Eles tentavam de tudo: ervas, ungüentos, rituais. Mas nada impedia o avanço da doença. A cada dia, novas feridas surgiam, e seu corpo parecia estar se desmanchando. Os servos que o atendiam eram obrigados a suportar o odor pútrido que exalava dele. A carne necrosada se desprendia, e qualquer toque era insuportável. Seu corpo estava apodrecendo enquanto ele ainda estava vivo. A dor era implacável. Ele gritava, implorava por alívio. Mas não havia cura. Não havia descanso. O rei, que antes se sentava em um trono imponente, agora estava preso a uma cama suja, gemendo de dor, ignorado por todos ao seu redor. Os dias passaram. 1 ano. Depois, 2 anos inteiros de sofrimento. A cada dia, ele sentia seu corpo morrer um pouco mais. Sua carne estava necrosada, sua respiração era fraca, seu rosto estava irreconhecível. Ele já não conseguia se levantar, e os poucos que ainda se aproximavam o faziam com nojo e relutância. O rei que um dia governou com mão de ferro agora estava completamente indefeso, sozinho, apodrecendo na própria miséria. Talvez, nesse tempo, ele tenha lembrado das palavras de Elias. Talvez tenha pensado em tudo o que fez de errado. Mas já era tarde demais. Deus havia lhe dado oportunidades antes. Agora, a sentença estava sendo cumprida. E então, finalmente, seu corpo não aguentou mais. Ele morreu.
Mas se você pensa que sua morte trouxe descanso, está enganado. Seu sofrimento acabou, mas sua humilhação ainda não havia terminado. O homem que fez de tudo para garantir seu trono agora não teria sequer um túmulo digno de um rei. A vergonha de Jeorão não terminou com sua morte. Pelo contrário, seu nome se tornaria um símbolo de fracasso e desprezo para todo o povo de Judá. Jeorão estava morto. Depois de 2 anos de agonia insuportável, sua carne finalmente cedeu, e sua vida chegou ao fim. Mas, ao contrário do que acontecia com outros reis, sua morte não trouxe luto, nem homenagens, nem sequer uma despedida digna. Quando um rei morria, era tradição que o povo entrasse em luto. As ruas se enchiam de pessoas lamentando sua partida, os sacerdotes queimavam incenso em sua memória, e o corpo era preparado com honra para ser colocado no túmulo dos reis. O nome do falecido era lembrado por gerações, e sua família permanecia no trono, garantindo a continuidade de seu legado. Mas, com Jeorão, foi diferente. O povo não chorou por ele. Não houve cortejo real. Não houve sacerdotes para queimar incenso em sua homenagem. A verdade era clara, ninguém sentia falta dele. A Bíblia é direta ao descrever esse momento humilhante. Ele morreu entre terríveis sofrimentos, e o povo não queimou incenso em sua homenagem, como fizeram com seus antepassados. Jeorão morreu sem ser desejado por ninguém. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 Crônicas 21, 19 e 20. Seu próprio povo o rejeitou. Seu nome não foi lembrado com respeito. Seu reinado terminou sem honra. E, para piorar, nem mesmo seu sepultamento foi digno. Jeorão foi enterrado, mas não ao lado dos outros reis de Judá. Ele foi colocado em um túmulo qualquer, sem as honrarias que costumavam acompanhar a despedida de um governante. O homem que matou seus próprios irmãos para garantir o trono, terminou sozinho e rejeitado. O rei que governou com arrogância, esperando ser lembrado como um grande líder, foi apagado da história. O homem que escolheu o mal, colheu um fim trágico. O que podemos aprender com a queda de Jeorão? A história de Jeorão é um alerta poderoso sobre as consequências de nossas escolhas. Ele teve todas as oportunidades para fazer o certo. Ele nasceu em uma família de reis justos. Teve um pai temente a Deus como exemplo. Foi avisado pelo profeta Elias sobre seu destino, mas ignorou todos os sinais. Ele escolheu o poder acima da justiça, a idolatria acima da fé verdadeira, a violência acima da misericórdia. E no final, colheu exatamente aquilo que plantou. A grande lição que essa história nos ensina é clara e inquestionável. Nossas escolhas determinam nosso futuro. Se semearmos orgulho, idolatria e maldade, colheremos destruição. Mas, se andarmos nos caminhos de Deus, Ele nos dará um futuro de honra e restauração. E agora, pare e pense por um momento. Que tipo de sementes você está plantando na sua vida? Você está caminhando para um futuro de bênçãos ou de destruição? Jeorão escolheu o caminho errado e sua história terminou em tragédia. Mas a diferença entre ele e você é que ele ignorou seus avisos. E você ainda tem a chance de escrever um final diferente para sua história. Se essa história falou com você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender que escolhas erradas podem destruir uma vida, mas que o arrependimento sempre pode mudar tudo.